E o nome do nosso sermão hoje, o nosso sexto sermão e o último é Poder, Presença e Missão. O nosso texto está lá no último capítulo de Atos 28. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia comigo. Atos 28, nós vamos ler ele completo, então presta bastante atenção na leitura do texto. Amém? Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo juntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixaria viver. Porém, ele, sacudido a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião, dizendo que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo a tudo que era necessário. 3 meses depois, embarcaram no navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficaram ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegando a Régio, no dia seguinte, começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegaram a Potélio, onde encontraram alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com ele 7 dias. E foi assim que dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido as notícias, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-lo, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vindo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, depois de me interrogaram, quiseram lhe soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passivo de morte. Diante da posição dos judeus, fui obrigado a apelar para César. Não tendo eu, porém, nada de acusar ao meu povo, foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essa corrente. Então lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo mal a seu respeito. Mas nós gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque nós sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Paulo, tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que se saísse, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a esse povo e diga, ouvindo, vocês ouviram e de modo nenhum entenderão, vendo,
vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, vejam com os ouvidos, entenda com o coração e se converta, e assim por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação de Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Dito essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos que procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Palavra de Deus, palavra de salvação. Curva as suas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Nós queremos te agradecer pela sua palavra, Senhor, que é viva e poderosa, Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo, me ajuda a falar aquilo que está no seu coração, ao seu povo. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos. Tira toda a dureza que há no nosso coração, para que nós sejamos conduzidos e submetidos à verdade do teu evangelho. Faz de nós um povo que ouve e obedece a sua palavra. Amém, amém e amém. Então, meus irmãos, Atos, ele termina, digamos que de uma forma meio estranha. Meio que incomoda as pessoas que querem e que esperam um grande final. Nós vimos, desde Atos 1, grandes histórias, o que a igreja foi fazer, e aí termina com Paulo preso. Então, meio que termina dessa forma meio, digamos que estranha, né? Não termina com a morte de Paulo, com o martírio de Paulo. Não termina com a grande celebração quando ele chegou em Roma. Digamos que ela não tem uma conclusão formal, não tem digamos que um ponto final. Na verdade, ele vai terminar, como eu falei para vocês, com Paulo preso numa casa, numa prisão domiciliar, digamos que numa casa alugada, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez e sem impedimento algum. Paulo preso, pregando o reino de Deus sem impedimento algum. É paradoxal mesmo. Porque talvez era assim que Lucas queria terminar Atos. Era esse jeito, diz o comentarista, que Lucas queria enfatizar. Porque Atos, ele não termina aqui em Atos 28. Mesmo que chegue no último capítulo, ele chega de uma forma, digamos que reticente, 3 pontinhos, sabe? A história continua. Como uma frase que ficou no ar, como uma história que parou ali, sabe, no meio. Mas existe um motivo muito profundo para que Lucas terminasse Atos dessa maneira. O motivo principal é que o protagonista de Atos não era Pedro, não era Paulo, não eram os apóstolos, os discípulos, embora eles fossem pessoas muito importantes na história do Evangelho. O protagonista principal de Atos, meus irmãos, é o próprio Espírito Santo. E o Espírito e a sua mensagem, ela não pode de maneira nenhuma ser aprisionada. O livro ele não termina com o martírio dos apóstolos, porque o agente principal dessa história ainda está em plena atividade, ele continua, ele está envolvido ainda na história da igreja, amém? Russo Gonzalez, ele tem um comentário que ele diz que Lucas poderia nos dizer que cada apóstolo fez depois da ascensão do Senhor, mas esse não é o seu propósito. Lucas aponta para o verdadeiro protagonista. E ainda vivemos nos tempos dos atos do Espírito, por assim dizer. Só que no capítulo 29
de Atos, Justo Gonzalez. E para resumir bem, para dar ali um contexto rápido da força final desse livro, a gente precisa só rapidinho abreviar aqui o contexto, né? O que aconteceu aqui na história que a gente leu. Primeiro, Paulo chega a caminho de Roma, numa viagem de navio. Ele não chega como missionário, ele não estava indo sendo conduzido como missionário, ele estava indo como prisioneiro político. Então, ele vai de Jerusalém até Roma preso, sob o olhar não do sanguinário, né, mas dos soldados. Ele estava sendo levado por esses soldados. E aí, no meio do caminho, eles sofrem uma grande tempestade. Veio uma grande tempestade, com uma ventania, e aí, antes mesmo do navio naufragar, eles aportam numa ilha chamada Malta, e logo em seguida o navio naufraga. Só que assim, meus irmãos, o desejo de Paulo sempre foi pregar em Roma. Não foi do jeito que ele esperava, da forma que ele esperava, mas ele queria chegar lá. Só que nos planos de Paulo não estava a ilha de Malta, mas nos planos do Senhor estava. E várias coisas aconteceram nessa ilha, como a gente viu. Eles chegaram, foram bem recebidos, e logo sendo recebidos ali com uma fogueira, veio uma víbora, uma serpente, para tentar morder Paulo. Paulo, ele recebe um livramento, eles ficam esperando alguma coisa extraordinária acontecer. Não aconteceu, e eles se surpreenderam, porque era para Paulo estar morto. E aí, logo em seguida, ele é bem recebido por Públio, que é um dos homens mais importantes, o homem mais importante daquela ilha. E, por coincidência, o pai daquele homem estava enfermo. E aí, Paulo soube, né, por meio dele, Paulo vai até ele e lhe impôs a mão e ora sobre ele, e esse homem é curado. E muitas pessoas ficaram sabendo e iam até Paulo. Então, Paulo começa o quê? A pregar o evangelho de Jesus naquela ilha. E aquela ilha é marcada pelo evangelho de Deus. Algo que Paulo não tinha desenhado nas suas estratégias missionárias, mas tinha sido desenhada pelo próprio Deus estar naquele lugar. E aí, depois de 3 meses, ele segue para Roma. E em direção de Roma, algo também bem surpreendente acontece. Existia uma igreja já ativa em Roma. Paulo não esperava, não sabia dessa igreja. Os irmãos souberam que Paulo estava chegando e esperavam no meio do caminho. Isso é interessante, meus irmãos, porque, como eu falei para vocês, o desejo de Paulo era estar em Roma. Mas o Espírito Santo de Deus chega em Roma antes mesmo do apóstolo Paulo chegar naquele lugar, por meio de irmãos anônimos, irmãos desconhecidos, irmãos que nem Paulo sabia. Então, Paulo vai para esse lugar, pregar o evangelho, mas, sobretudo, fortalecer a igreja de Jesus que já estava naquele lugar, onde o Espírito já estava operando naquela terra. E Paulo é encorajado para aqueles irmãos para permanecer naquele lugar. E aí ele chega em Roma, ainda sob custódia. E aí a gente vai ver o desenrolar dessa história mais à frente. E o interessante, meus irmãos, que Atos, ele começa com Jesus sendo assunto aos céus, deixando uma promessa, mas também uma tarefa. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o meu Espírito, e vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Começa assim e termina com Paulo cheio do Espírito Santo, numa prisão domiciliar, anunciando o reino de Deus e ensinando a respeito de Jesus Cristo, o ressuscitado, apresentando ele como a esperança de Israel e luz para as nações. Assim finaliza Atos. O último retrato de Atos é missionário, cristocêntrico e cheio de esperança.
Então, a cena final, ela não destaca as correntes de Paulo, a prisão de Paulo, mas a liberdade do evangelho que continua avançando, apesar das limitações humanas. O evangelho continua a avançar, embora haja qualquer tipo de limitação vista pelo homem, amém? E aqui é só o início do que a gente vai compartilhar. E é interessante que a primeira coisa que Atos 28 ele vai nos ensinar é que o reino de Deus ele não vai esperar condições favoráveis para avançar. Meus irmãos, a igreja avança porque o reino de Deus ele não pode e ele não está preso às circunstâncias. Amém? Paulo, aqui no 23, a gente vai perceber no versículo 23, que Paulo ele não escolheu chegar em Roma daquela forma. Não era o destino dele. Ele não planejou, como eu já falei, como a sua estratégia missionária. Ele chega lá sem nenhum tipo de recurso, ele não tinha liberdade de ir e vir. Ele estava numa situação que ele não queria estar, que ninguém aqui gostaria de estar. Tinha um soldado ali, com ele, dia e noite, uma corrente entre o pulso dele e o pulso desse outro soldado. E o interessante, meus irmãos, que depois de 3 dias, quando eles chegam em Roma, a primeira coisa que ele faz, ele manda um convite, ele é ousado, né? Ele manda um convite para os líderes judeus. Ele queria contar para os líderes judeus, não só se justificar, ele queria contar para eles o porquê que eles chegaram, porquê que ele chegou ali. Além de falar de que ele era inocente, de que ele não tinha culpa alguma, o objetivo de Paulo, meus irmãos, era dizer que o que levou ele estar acorrentado naquele lugar. E o que levava, ele deixa muito bem explícito isso no texto, que o que deixava, o que estava mantendo ele acorrentado, era a esperança de Israel. Eu estou aqui por causa da esperança de Israel. E óbvio que eles se assustaram, né? Porque isso era uma afronta para eles. Quem é essa esperança de Israel? E aí eles ouviram, mas aí as escrituras dizem que eles ficaram interessados. Tanto que eles marcaram outro dia para ouvir mais sobre quem é essa esperança de Israel. Afinal de contas, era um lugar extremamente politizado, governado por César. Tinha um senhor naquele lugar, que reinava naquele lugar. E eles ficaram interessados de ouvir mais sobre aquela história de Paulo, não só sobre as justificativas dele, né? E aí, eles foram, como eles receberam esse convite, né? E aquilo que começou, digamos que com um convite simples, se tornou um grande movimento, porque logo em seguida eles não foram sozinhos, eles foram com mais pessoas foram até eles, e não em pequena quantidade, mas em grandes números, ouvir por conta própria o que eles tinham para falar. Então, além dos líderes, eles levaram mais pessoas para ouvir a respeito do que Paulo tinha para falar, sobre a mensagem do Evangelho, a esperança de Israel. Paulo continua preso, meus irmãos. Paulo continua ali, numa condição sem ir nem vir. Mas a palavra de Deus, não. O mensageiro, ele poderia ter correntes nos seus pulsos, mas a mensagem, ela corria livre. E Paulo sabia tanto disso que ele escreve nessa situação aos filipenses. Ele fala dessa prisão aos filipenses, que diz lá em Filipenses 1:12, ele diz: quero, irmãos, que saibas que as coisas que me sobrevieram têm contribuído. Presta atenção, essa situação, ele está dizendo para os irmãos em Filipenses, essa situação que eu estou atual, ela tem contribuído para o avanço do Evangelho. A situação que eu me encontro aqui, ela faz com que o Evangelho avance. Ou seja, a prisão domiciliar que deveria silenciar, calar Paulo, tornou-se um ponto de encontro para que o Evangelho de Deus avançasse. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, embora a situação humana ela seja inapropriada, ela continua avançando por meio do seu Espírito.
Isso não é uma coincidência de Lucas, meus irmãos. E Lucas não está jogando palavras soltas ao ar ou contando uma história sem nexo. Ele está revelando aqui uma teologia. O que ele quer dizer é que o Espírito, ele não pode ser obstaculizado, ele não pode ser parado pelas circunstâncias humanas. Ele atravessa todo e qualquer tipo de circunstância. Ele usa as circunstâncias e ele subverte todo e qualquer tipo de circunstância para que o reino de Deus avance como toda a história da igreja sempre avançou. Amém? Craig Keener vai dizer que Lucas mostra repetidamente o avanço do evangelho em circunstâncias improváveis. O Espírito transforma obstáculos em oportunidades missionárias. Não existe uma situação que o Espírito ele não pode transformar em circunstância para que o Evangelho de Deus seja anunciado em todo e qualquer tempo e qualquer hora. E sabe que às vezes lendo essa passagem me assusta de mim mesmo, falando por mim mesmo, que muitas das vezes a gente acha que a gente pode servir a Deus ou compartilhar o Evangelho de Deus quando tudo é favorável. Quando tudo está bem, quando tudo estiver bem, aí sim eu vou servir a Deus. Aí sim eu vou doar a minha vida para o Evangelho. Quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais recurso, quando as coisas estiverem mais estáveis. Deixa a faculdade passar. Mas esse emprego... Peraí, eu vou beber bastante água, eu estou com a garganta seca. Mas esse emprego me custa muito tempo. Mas os meus filhos não têm tempo para eu pregar o Evangelho, eu tenho tantos filhos e me custa muito tempo. Eu preciso estar estável. A gente sempre vai ter um motivo para a gente sempre colocar para que nos impede de servir a Deus. Afinal, nós estamos nesse tempo, nessa era, onde nós somos realmente muito, muito ocupados. E o que a gente aprende com Paulo, meus irmãos, é que até as cadeias... O que Paulo, às vezes, quer dar na nossa cara, digamos assim, é que até as cadeias, elas podem servir como púlpito. As prisões e as circunstâncias improváveis, elas também servem como púlpito quando o Espírito Santo está presente. Te falta tempo, prega o Evangelho para os seus filhos. Você está na faculdade, prega o Evangelho na faculdade. Você está no trabalho, prega o Evangelho no trabalho. Meus irmãos, nós estamos cheios de desculpas, cheios de... Vou me controlar. Cheios de desculpas. E aí, quando a gente vê Paulo nessa situação, a gente, no mínimo, deveria ficar envergonhados. A gente deveria rever a forma como a gente lida com o Evangelho, porque não é possível que uma pessoa que ouve o Evangelho de Deus é afetado pelo Evangelho de Deus e não compartilha o Evangelho de Deus. O que você ouve é qualquer coisa, mas não é o Evangelho. Porque o Evangelho te empurra, o Evangelho é a boa notícia. É a boa notícia, e a boa notícia ela não pode estar presa só para você, porque senão nós nos tornamos pessoas egoístas e egocêntricas. Paulo nos ensina que toda e qualquer situação é favorável para pregar o Evangelho de Jesus. Então, o que nos limita hoje, meus irmãos? É falta de tempo? É recurso? É distância? Pensa aí. Eu sei as minhas, pensa nas tuas aí. O que te limita hoje? E a pergunta não é, quando que isso vai passar para eu poder falar do amor de Deus? Quando essa circunstância difícil vai passar? Quando a doença, a enfermidade vai passar? Quando a dor vai finalizar? Para eu falar do amor de Deus?
A pergunta correta é: o que o Espírito quer fazer nesse lugar que eu me encontro, com essa situação que eu estou, nessa condição que eu estou? O que o Espírito pode fazer através da minha limitação? Essa é a pergunta central. Porque, irmãos, Paulo não esperou a corrente cair para pregar. Ele pregou acorrentado mesmo. É essa situação que você está, nesse momento, nessa hora, que o Senhor, o Espírito quer usar para você partilhar sobre o amor de Deus, que não está limitado só quando tudo está bem. Meus irmãos, às vezes o sofrimento testemunhado com fé, aquilo que a gente passa e testemunha com fé, mesmo que seja difícil, muitas das vezes fala muito mais alto do que qualquer sermão em liberdade. Deus quer usar toda e qualquer situação da sua vida para testemunhar sobre o Evangelho de Deus. E a igreja avança, a igreja que avança nunca vai ser aquela que está tudo favorável, que está tudo bem, mas é aquela que permanece fiel quando nada favorece, fiel nos dias maus, fiel nos dias bons. Igreja que testemunha em toda e qualquer situação. E quando ela permanece fiel, ela tem algo a dizer para o mundo. Não é qualquer mensagem, não é qualquer coisa. Ela tem uma mensagem específica, urgente, uma mensagem inegociável. Meus irmãos, a igreja avança anunciando e testemunhando sobre o reino de Deus, o reino de Cristo. O que Paulo estava fazendo? Ele não estava só contando coisas que ele somente viu, ele estava anunciando sobre o reino de Deus. Lá aqui ainda no versículo 23 diz que ele fazia duas coisas: ele expunha sobre o reino de Deus e ele procurava persuadir, convencer as pessoas a respeito de Cristo, a respeito do Cristo ressuscitado. E ele não fazia, como eu falei, ele não fazia de qualquer maneira. Ele fazia a partir da lei de Moisés, dos profetas. O que ele estava querendo dizer? Não era uma notícia nova, não era uma nova seita que ele estava pregando. Ele estava falando sobre a história de Israel, ele estava falando sobre a história daquele povo. Ele estava expondo a história para que os olhos daqueles irmãos fossem abertos. Então, ele fazia isso, o desejo dele era que Israel pudesse ver Cristo, o ressuscitado. Aquele que eles estavam aguardando. E esse ressuscitado não havia cancelado a esperança de Israel. Ele estava cumprindo essa esperança, era essa a mensagem de Paulo. E aqui está todo o coração, digamos que, do anúncio paulino. Jesus é a esperança de Israel ressuscitada e oferecida ao mundo. O Messias que os judeus aguardavam já havia vindo. E o Espírito fazia isso por intermédio de Paulo, quando ele testemunhava diante de todos que vinham até ele naquela casa. Eu acho legal que a Bíblia diz que a casa era alugada, né? Embora a casa alugada, ele estava preso com o soldado. Ele expunha sobre esse reino de Deus. E a mensagem que ele carregava era: o reino de Deus é o governo de Deus inaugurado em Cristo. Esse é o crucificado, exaltado, ressuscitado. Aquele que todas as promessas de Deus são sim e amém. Era esse evangelho que Paulo testemunhava. E, meus irmãos, o Espírito é o poder da presença do reino. O Espírito de Deus é o poder da presença do reino. E onde o Espírito age, o senhorio de Cristo é anunciado, vivido e antecipado. Ou seja, é o Espírito, meus irmãos. Paulo anunciava com muita coragem, ousadia, com conhecimento, como a gente viu nas últimas mensagens do pastor, com muito conhecimento sobre a lei. Mas, meus irmãos, apesar dele ter muito conhecimento, é o Espírito que tornava o anúncio de Paulo vivo
convincente e transformador. Ele estava cheio do Espírito de Deus. E essa é a missão da igreja, meus irmãos, anunciar que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Essa é a nossa tarefa. Você tem anunciado para as pessoas que estão ao seu redor que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas? E sabe de uma coisa? Quando a gente começa a testemunhar sobre essa mensagem, sobre o Cristo que governa sobre todas as coisas, essa mensagem ela vai confrontar os ídolos pessoais que nós construímos. Ela vai confrontar os sistemas injustos. Ela confronta todo e qualquer tipo de espiritualidade vazia, de todo e qualquer tipo de espiritualidade falsa. Cristo é o Senhor, é Ele quem governa. Imagina Paulo anunciando isso num lugar onde tinha um nome, onde era reverenciado. Cristo quem? Um judeu, carpinteiro? Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Essa mensagem, meus irmãos, ela denuncia qualquer tipo de pecado oculto, qualquer tipo, como já falei, de espiritualidade falsa e qualquer tipo de esperança vazia. Então, que nós possamos, com coragem e ousadia do Espírito, anunciar as coisas concernentes ao reino de Deus. Não só sobre a placa da nossa igreja, não só sobre a placa, se você é de outra igreja, não só sobre a nossa instituição missionária, mas que nós possamos anunciar sobre o reino de Deus, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo, mas também aquilo que Ele fará. E que essa mensagem, ela seja, ela denuncie todo e qualquer tipo de sistemas corruptos ao nosso redor, amém? E meus irmãos, mesmo anunciando esse evangelho do reino de Deus, com muita clareza, como Paulo fez, mesmo assim, isso não vai garantir, isso não é uma garantia, infelizmente, que todos vão receber essa mensagem com o coração e com o peito aberto. Alguns vão ter resistência mesmo. E é diante desse cenário, às vezes a gente está ali tão empolgado para falar sobre o reino de Deus, e aí a primeira coisa que a gente recebe é uma incredulidade, uma desconfiança, né? Alguém já pregou o evangelho tão assim? Eu quero que tu levanta a mão. Tu já foi falar algo sobre que Deus fez em você, através de você, com muita alegria, e aí a pessoa diante de você igual uma pedra de gelo? Aconteceu isso? Já? Levanta a mão aí quem já fez isso. Glória a Deus. Metade é missionário, metade ainda tem que contar essa história para o mundo. Então, meus irmãos, vai haver resistência. E a igreja, ela avança mesmo diante de toda e qualquer resistência. Aqui nos versículos 24 e 28, vai dizer que alguns creram e que outros não. Alguns entenderam e aceitaram a mensagem, outros saíram chateados e reclamando, e diz aqui que houve até uma grande confusão, porque eles não aceitaram o evangelho, eles recusaram o evangelho. E essa é a tensão que acompanha a missão de Deus. Nem todos vão a receber de primeira. E a gente precisa estar ciente disso. A gente precisa estar preparado, que nem todos vão compreender ou responder na hora que você prega, naquele momento que você prega. Nem todo mundo vai responder com fé, com alegria. E isso não significa que a mensagem falhou, meus irmãos. Isso não significa que existe um problema no evangelho. Que a rejeição das pessoas, isso não significa que a rejeição das pessoas, ela cancela a missão de Deus. Lembra que a missão de Deus, ela não para, mesmo quando os corações eles se fecham. Diante da resistência, Paulo, ele não recua. Diante da resistência, quando todo mundo vai embora, naquela grande confusão, ele não desanima, não. Ele, ninguém aceitou. Ele diz, não. Sabe o que ele faz? Ele cita Isaías 6. E esse texto de Isaías 6, ele lê sobre pessoas que tinham o coração endurecido. Não como um desabafo. Fala sobre Israel, não como um desabafo, porque aquele povo era um povo de coração endurecido. Mas ele faz aquilo para lembrar
o que os profetas já falavam sobre o coração daquele povo. E aqui existe uma interpretação teológica muito rica, que diz que a dureza do coração humano, digamos assim, não era uma novidade. Quando ele cita Isaías, ele está dizendo, meus queridos, não é só vocês que eram duros de coração, não. Antes já existia um povo de coração duro. Mas isso não paralisou a missão de Deus. E aí ele declara, essa salvação que eu estou pregando, que eu estou anunciando, ela foi enviada a vocês, mas ela também será ou foi anunciada aos gentios. Vocês agora estão endurecendo o coração, mas vai haver um povo que vai ouvir o evangelho, que são os gentios. Ou seja, a rejeição da parte de Israel, mais uma vez, não anula a missão de Deus. Ela revela, muito pelo contrário, ela revela o propósito, que sempre foi maior do que aquele povo mesmo imaginava. A salvação, meus irmãos, ela não é propriedade de um povo só. Ela não é propriedade de um povo só. Ela é o movimento de Deus em direção a todos os povos. Embora Deus queira Israel com ele, mas ele dá isso como um presente a todos os povos. Vocês endureceram o coração de vocês, mas a salvação vai até aqueles que querem ouvir, que são os gentios. Amos Yong diz que a missão do Espírito é uma ação que cruza fronteiras. O Espírito move a igreja para além dos nossos espaços previsíveis, para além dos lugares que a gente mesmo quer, para além do povo que a gente acha que merece. O Evangelho de Deus, meus irmãos, ele alcança povos, cultura e pessoas que muitos de nós aqui, inclusive eu, desprezaria. Mas Deus não. Ele é para todos os povos. E aí, quando a gente pensa sobre rejeição, para quem anuncia, como eu já falei para vocês, é como um banho de água gelada. Sabe, dá desânimo mesmo. Você pregar para aquele quem rejeita, para aquele que não quer, para aquele que endureceu mesmo o coração. E aí eu me lembrei muito essa manhã sobre uma missionária aqui na Amazônia. Eu não vou contar os detalhes, mas alguém chegou com essa missionária, perguntou quanto tempo ela estava naquela ilha na Amazônia. E ela disse, eu estou aqui há 30 anos. Ah, que legal, 30 anos, então muita coisa deve ter acontecido nessa comunidade. E ela meio assim, desanimada, não aconteceu. Quantas pessoas se converteram? 30 anos é 30 anos, né, meu amigo? Não é 30 dias, como diz minha mãe. Ninguém converteu. E aí a gente se pergunta, e eu me pergunto, fiz a pergunta a ela, estava juntos. Mas o que faz você permanecer 30 anos numa comunidade pequena, numa região pequena, sem nenhum fruto do Evangelho? Ela falou, a minha fidelidade a Deus. Eu fui chamada para ser fiel a Deus, ainda que nenhum dos corações se dobrem. Esse é o papel do Espírito Santo. E é isso, meus irmãos. Nós precisamos nos manter fiéis a Deus em todo e qualquer lugar que Ele nos colocar. É óbvio que vai ter lugares que pessoas vão se converter em grandes quantidades. Outras pessoas vão rejeitar o Evangelho de Deus. Esses dias a gente vindo acho que 2 meses atrás, a gente está numa região, uma das comunidades que a gente atua, acho que há 10 anos especificamente. E aí eu parei, sentei, estava com a equipe, eu parei, sentei, e eu comecei a ver um monte de coisa que não estava legal, meus irmãos, que estava difícil mesmo. Sabe como o lugar que a gente está, parece que os corações se tornam mais duros, parece que o pecado aumenta, a sensação que eu
que eu tive ali diante de mim, conversando com a equipe, e a gente olhava até com o trato dos animais, as pessoas desprezando os animais, os cachorrinhos morrendo ali na nossa frente, e aí Gustavo chama os curumizinhos, vendo os cachorros morrendo, por que vocês não tiram o cachorro daí? Eles falaram, deixa aí que o urubu vai comer ele todo e depois vai acabar. E aquilo me deixou tão mal, sabe? As coisas, e eu não posso contar os detalhes aqui, porque está gravando, eu não posso contar os detalhes, e eu sentei diante daquelas pessoas, e eu me perguntei, Deus, o que eu estou fazendo aqui 11 anos? Não é possível que eu não estou pregando o evangelho, o que eu estou fazendo nesse lugar? Será que tem uma coisa errada com a mensagem que eu estou anunciando? Será que tem alguma coisa errada com o que eu estou fazendo, com o que a gente está fazendo? E eu lembro que eu voltei naquela viagem e o pessoal voltou com o coração muito triste mesmo, por várias coisas que aconteceu. E eu lembro que, vindo ali, eu parei na casa da minha mãe, eu estava muito mal naquele dia, muito mal mesmo. E minha mãe mora ali perto da ponte, eu parei na casa da minha mãe, eu não aguentava chegar em casa. E eu comecei a chorar e eu disse, Deus, o que está acontecendo que esse povo não converte? O que acontece quando o seu evangelho é pregado e as pessoas rejeitam? Me ajuda a entender melhor. Porque eu confesso para vocês que eu estava completamente desanimada. E aí a minha mãe olhou para mim e me lembrou que é o Espírito de Deus que faz a obra, não nós. E que muitas das vezes a gente nem vai ver, sabe? E eu me lembrei dessa missionária que está há 30 anos, eu 11, né? Falei, Senhor, me ajuda a ser fiel, mesmo quando eu não ver nenhum fruto. Me ajuda a permanecer, anunciando o seu evangelho com muita alegria e ousadia, quando as pessoas virarem as costas. Que a gente não desista, meus irmãos, e não desanime de pregar o evangelho quando as pessoas rejeitarem. Continue firme, porque vai chegar uma hora, quando o Espírito vem quebrando os corações, não tem como resistir. Amém? Então, que nós sejamos um povo fiel ao anúncio do evangelho, a Cristo. Amém? E é exatamente essa fidelidade diante da resistência que nos leva a ter uma visão mais ampla, que o Espírito ele não está limitado a pessoas, a só uma pessoa ou só um povo, a só uma cidade, a só uma geração. Ele não está limitado. Nosso papel é pregar, mas ele não se limita somente ali. O Espírito nos empurra como igreja a avançar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse Espírito é poder de Deus para testemunhar até os confins da terra. O Espírito é o poder de Deus. Quando o nosso discurso não consegue comover os corações, a gente precisa lembrar, o Espírito é o poder de Deus para que nós, como igreja, testemunhemos até os confins da terra. E aqui em Atos, nos últimos versículos, a gente percebe, na verdade, em Atos todos, todo o livro de Atos, que existe uma linha, sabe, que atravessa desde o cenáculo, lembra da primeira mensagem? Até a Roma. E essa linha, ela não traçada, ela não é traçada por nenhuma estratégia humana, mas pela fidelidade do Espírito. Do cenáculo até o coração do império. Essa linha foi traçada pelo próprio Espírito, não por habilidades humanas, meus irmãos.
Aí a gente percebe que Atos 1:8 é um mapa. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins. Mas Atos 28 foi a prova que esse mapa ele foi seguido. E aí o evangelho chega em Roma, por homens fiéis a essa mensagem, por homens fiéis ao Espírito, por homens cheios do poder e do fogo de Deus. E também chega pela boca de um prisioneiro, mais uma vez, numa casa alugada, limitado, sem estrutura, sem prestígio. Ele chega por meio desse homem. E aí a gente percebe que o Espírito, ele não escolhe homens poderosos somente, ou pessoas que você acha, esse daí é ótimo para pregar o Evangelho. Ele sabe comunicar bem. Não. O Espírito, meus irmãos, ele escolhe pessoas que dizem sim e amém para a sua obra. Pessoas disponíveis. Mais uma vez, aqueles fiéis que permaneceram, mesmo quando tudo dizia que era para eles pararem e voltarem. Homens que não se dobraram diante da resistência dos corações. E é isso, meus irmãos. A igreja, ela nasce, não para ficar paralisada com as situações que estão ao redor dela, mas a igreja nasce para o avanço do Evangelho, para que ela avance. A gente não foi chamado como igreja de Deus para preservar as cinzas, para viver só de memória do que já passou. Foi tão legal, foi tão bom, quando o Espírito há 10 anos atrás veio e tocou, e eu preguei, não sei para as quantas pessoas. Foi tão bom quando o Espírito veio. Era bom mesmo, é bom mesmo. Mas não é para ficar somente na memória. Nós fomos chamados para carregar o fogo do Espírito, que é contínuo, sabe, que nos empurra, que nos impulsiona, que não faz com que a gente fique parado numa caixa de memória. Irmãos, a gente precisa sair desse lugar de preservar somente a memória do que já passou, do que já aconteceu. O Espírito moveu, mas Ele continua a mover aqui e agora. A gente não é um museu de experiência antiga, mas nós somos testemunhas vivas do Cristo ressurreto. Então eu quero que você olhe para agora. O que Ele quer fazer agora? O que Ele quer fazer aqui? O que Ele quer fazer por intermédio do seu povo, da sua igreja? O que Ele quer fazer por intermédio do MPC? Mas o que Ele quer fazer por intermédio do Caio? O que Ele quer fazer por intermédio o que Ele quer fazer aqui e agora? Ele não está preso numa caixa. Ele não está preso num filme que se passou. Nas histórias do avivamento, Ele continua aqui e agora. Irmãos, a gente precisa aprender a se relacionar com o Espírito e com a sua missão de uma forma realista, de uma forma viva. Em nome de Jesus, que o Espírito nos tire desse lugar, porque Ele deseja, apesar de nós, fazer o seu nome conhecido entre todos os povos. Ele deseja e Ele vai fazer isso por intermédio da sua igreja, por intermédio do seu povo. Então, meus irmãos, Atos, para nós finalizarmos, continua em aberto, está aberto. E ele é um convite à igreja que está aqui, amém?
Atos é um convite, Atos não é uma memória que se passou, Atos é um convite. Diz lá no versículo 31, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinando as coisas referentes do Senhor Jesus. Preso, mas sem impedimento. Preso, mas cheio do Espírito. Lucas aqui, meus irmãos, ele não encerra o livro só com a morte de Paulo. Ele não fecha a história apontando para o fim incrível de um homem de Deus. Ele não encerra com um triunfo. Ele não encerra com algo, sei lá, esplêndido. E aí o que aconteceu? Ele foi martirizado? Ele não foi martirizado? O que houve? Atos, Lucas encerra Atos no tempo verbal, com um verbo. Anunciando, pregando, ensinando. Ele encerra nesse tempo verbal. Não é passado, não é memória, é presente contínuo. Então, ele termina em aberto, porque a tarefa, meus irmãos, ainda está inacabada. Embora nós tenhamos avançado, existem povos que nunca ouviram falar o que a gente ouve de domingo a domingo para a glória de Deus. Existem corações ainda endurecidos. A tarefa continua inacabada. E era isso que Lucas estava falando à igreja de não daquele século somente, mas para todos os séculos. Stanley Orton diz, o poder do Espírito dado em Atos não foi apenas para uma geração, mas para a missão contínua da igreja, até que Cristo seja anunciado em toda a terra. Essa é a nossa tarefa. Vocês vão receber poder de Deus, e vocês vão ser minhas testemunhas. Promessa e tarefa. Promessa e compromisso. Promessa e dever. O quanto que nós estamos comprometidos como igreja de Deus nesse século, nessa geração, com a tarefa inacabada. Meus irmãos, se a gente não está comprometido, a gente precisa urgentemente pedir que o Espírito de Deus nos ajude a entender que isso não é tarefa dos missionários somente, de que isso não é dever do departamento social ou de missões. Isso é a tarefa do povo de Deus. Que o Senhor nos ajude, sabe? Eu não consigo sacudir vocês e nem me sacudir para entender, mas o Espírito, Ele pode, eu peço, o Espírito faz isso no meio do teu povo. E a nossa pergunta final, ao encerrar, digamos assim, a série, é: o que aconteceu em Pentecoste? Ou como que eu posso voltar para Pentecoste? A pergunta correta é: o que o Espírito quer continuar fazendo através de nós em nossos dias? Irmãos, há tempo e fora de tempo, em todo e qualquer lugar, nós precisamos anunciar aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vimos. Essa pergunta, será que nós estamos fazendo? Ou como a gente pode se envolver com essa tarefa? Ela não pode ser respondida de uma forma racional, intelectualizada. Ela tem que ser respondida com todo o coração. E com o coração aberto. Lembrando que a igreja, ela pode até ser limitada pelas circunstâncias.
geográficas, linguísticas, culturais, mas ela é cheia do Espírito. A igreja é cheia do Espírito, ainda que tenhamos barreiras culturais, linguísticas, geográficas. Ela pode ser até pressionada, mas ela não pode ser silenciada. Quando a igreja se silencia, meus irmãos, outra mensagem é pregada para uma geração, outra cultura é falada, outra mensagem é explícita. Esses dias eu estava pensando, para finalizar, bem finalizado aqui, tem uns irmãos, amigos nossos, da Jocum, eles estão agora lá em Parintins, pregando o Evangelho de Jesus. E aí eu falei, o Adriel chamou eu e Gustavo, inclusive convidou o departamento, alguns irmãos não conseguiram ir. Aí quando o Adriel falou a primeira vez, eu confesso para vocês que a primeira coisa que eu pensei, gente, o que eu vou fazer lá? O povo está se divertindo, o povo está fazendo o que quer fazer, está entregue, está jogado às suas paixões. Eles querem estar lá, eles estão lá porque eles querem. Aí eu vou lá com a minha aguinha e falar, e isso eu pensando, tá? Como? Eu não acho que eu tenho um jeito para isso. Mas, meus irmãos, aí veio o Espírito de Deus e me deu uma rasteira, como diz meu amigo, me deu uma remada. E falou, e onde que fica a tempo e fora de tempo? Quando a igreja não anuncia, outra cultura sobressai, outras culturas ganham beleza, ganham destaque. Quando o Evangelho não é explicitamente falado, anunciado. Então, meus irmãos, sabe por que hoje nós estamos vivendo em lugares onde as pessoas elas estão resistentes ao Evangelho? Lugares secularizados, porque a igreja se calou e se amoldou à cultura do século. Então, meus queridos, com muita sabedoria, discernimento, poder, anuncia o Evangelho de Deus. Sai desse lugar, pode, não pode, eu quero, não quero. Anuncia o Evangelho de Deus. Com ousadia e poder. Em tempo e fora de tempo. A igreja não pode ser parada e não vai ser. Ela pode ser pequena aos olhos do mundo. Um bando de doido. Só abrir lá o Twitter, vão falar tudo que não presta de nós. É assim mesmo que funciona. Esse povo é não sei o quê, e não sei o que lá. E se eu falar das minhas religiões, será que... Enfim, tem um monte de comentários sobre nós. E me estranharia se não tivesse, ou se a gente fosse bem visto. Isso ia me estranhar muito. A igreja precisa continuar falando sobre o reino de Deus, com fogo do Espírito. Meus irmãos, o que sustentou Paulo, por esses 2 anos que ele passa, nessa prisão domiciliar, recebendo todos, sendo rejeitado por muitos, ele nem sabia qual seria o desfecho do seu julgamento. Não foi a sua estratégia, a sua determinação humana, ou porque ele era um herói. Foi o próprio Espírito que sustentou ele naquela situação e naquela condição. E esse mesmo Espírito, ele habita na sua igreja hoje. Ele não é uma força que só vem quando a gente ora com fervor. Ele habita aqui e agora. É o mesmo Espírito que estava na prisão com Paulo. Ele está aqui. Ele não é uma lembrança do passado. Ele não é uma experiência que foi reservada alguns anos atrás. Ele não é uma experiência para alguns eventos especiais, não. Ele continua, ele é o sopro contínuo, lembra? Ele é o sopro contínuo. Ele é a presença viva, ativa e missionária no meio do seu povo. E eu quero te convidar a ficar de pé.
Vocês estão comigo, meus irmãos? Eu não estou brigando não com vocês, é o meu jeito de falar. Mas se você sentiu confrontado, glória a Deus. Que o Espírito de Deus nos confronte mesmo. Que o Espírito de Deus nos tire do nosso lugar cômodo. Que o Espírito de Deus nos ajude a tirar o nosso olhar de nós mesmos. E nos ensine a atravessar o mundo do outro. A sair do nosso mundo, dos nossos problemas, que são muitos. A deixar de olhar um pouco para si e começar a olhar para além das fronteiras. E quando eu falo fronteiras, ela não é só geográfica, elas são fronteiras de coração, meus irmãos. A igreja foi chamada para atravessar as fronteiras do coração dos incrédulos. Em nome de Jesus, que a gente tenha ousadia, coragem, fervor, fogo do Espírito, para sair do nosso mundinho e atravessar o outro mundo, quer seja de canoa, quer seja a pé, de bicicleta, de avião. Em nome de Jesus. A chama que desceu lá no cenáculo, passou por Jerusalém, Antioquia, Éfeso, Roma, passou por todas essas gerações. Essa chama, ela chegou até nós. Meus irmãos, essa chama do Evangelho chega até nós. Não para que a gente guarde, não para que a gente proteja, não para que a gente crie um memorial, mas para que a gente carregue e leve na direção dos corações incrédulos e resistentes. E às vezes, esse coração incrédulo e resistente é o nosso próprio. Então que a gente possa pregar também o Evangelho todas as manhãs para a gente mesmo. E que a gente também possa converter o nosso, através do Espírito, coisas e correntes e cadeias que estão dentro do nosso próprio coração. Porque se nós não estamos avançando como igreja de Cristo, é porque existem prisões no nosso coração, na nossa mente, que precisam ser irrompidas, atravessadas. Às vezes o campo missionário, meus irmãos, não é só o outro lado da rua ou o outro lado do rio, está aqui mesmo entre nós. E nós precisamos ser muito, muito honestos com Deus. Deus, eu sou esse coração resistente. Eu tenho resistido. Eu não tenho me comprometido. Eu não tenho correspondido à sua tarefa. Somos nós mesmos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, seu povo, a sua igreja. N.T. Wright diz que o final aberto de Atos é um convite. A história não terminou. Feche seus olhos. E o próximo capítulo está sendo escrito agora pela igreja cheia do Espírito de Deus. Ah, Senhor, Espírito vivo de Deus, quero te pedir nessa manhã, atravessa os nossos corações, atravessa as nossas mentes. Senhor, se nós temos resistido como sua igreja, se nós não temos sido obedientes à tarefa que o Senhor nos deixou antes de ser assunto aos céus, nos corrija, nos tire da inércia, nos tire, Deus, do egoísmo, do egocentrismo, do etnocentrismo, nos tira desse lugar e nos faz uma igreja que avança, não uma igreja que se acomoda,
Não uma igreja indiferente à dor do outro. Não uma igreja nostálgica, uma igreja que vive de memorial. Uma igreja que está satisfeita com as cinzas do passado. Dá-nos o fogo do cenáculo, Espírito de Deus.